Boa tarde, meu nome é Valentina Ortega, eu sou Account Manager da Hotel e hoje estamos com Valéria Renato para ter o Training Week dos desafios da precificação dinâmica. É uma honra contar com a presença da Valéria Renato. Ela vem do mundo da hotelaria, ela é co-founder da RMPU, uma plataforma de pricing, e ela também é consultora em markup. E ela é que hoje vai apresentar a palestra sobre os desafios da precificação dinâmica. E a sua experiência e conhecimento são extremamente valiosos e acreditamos que sua participação enriquecerá significativamente o evento. A palestra também terá como foco os desafios que as empresas enfrentam ao implementar estratégias de precificação dinâmica e como superá-los de forma eficaz. Agora eu vou deixar a palavra com Valéria. Obrigada, Valentino. Agradeço aí o My Hotel pelo convite. Parabenizo vocês aí por estarem promovendo, né, essa semana aí, já a segunda edição dessa semana de conteúdo e treinamento para hotelaria. Acho que é fundamental a educação do mercado, né, para que a gente consiga ter cada vez mais um mercado bastante maduro e estratégico. Então vamos lá, porque o conteúdo é bem intenso e a gente tem, né, um tempo limitado, então não vamos nos atrasar aqui. Bom, rapidamente, só para vocês entenderem aí, né, a minha trajetória, eu venho da área, já estou na área de hotelaria aí há mais de 25 anos. Trabalhei como Revenue Manager já desde os anos 2000, então tenho uma experiência do comecinho ali dos anos 2000, né, uma experiência bastante intensa nessa área. Em 2011, entrei na hotelaria em 95, né? Em 2011 eu saí do meu emprego tradicional como hoteleira e como revenue manager e, e abri minha consultoria especializada em RM para hotéis. E desde então venho fazendo essa parte de implantação para hotéis, treinamento, curso online. E agora, em 2020, a partir de 2020, a gente começou a construir o primeiro Sistema Nacional de Revenue, né, um RMS, é, para o mercado brasileiro, que se chama RMView, e estamos lançando ele agora, este ano, né? Começamos a construir pouco antes da pandemia, veio pandemia, nossa vida virou de ponta cabeça, e depois voltamos aos trilhos e lançamos agora, esse ano, esse sistema. Bom, então, qual é o objetivo aqui hoje, né? Falar um pouquinho com vocês sobre os desafios da precificação dinâmica. A precificação dinâmica é um dos pilares importantes aí de ação da área de revenue management, né? É, quem tiver dúvidas no final, a gente pode esclarecer, né, Valentina? Então, deixem aí se vocês quiserem escrevendo aí no chat ou quiser perguntar no final, a gente depois vai poder esclarecer também, tá? Então, antes de falar sobre a precificação, que é um dos pilares importantes, eu quero dar uma alinhada com vocês sobre o que é revenue management, né? Para que todo mundo esteja aí no mesmo ponto. Então, desde 89, a gente já tem profissionais falando sobre essa área de atuação, né? O primeiro conceito que a gente tem divulgado sobre revenue é bastante acadêmico, né? De uma professora de Cornell. E ela disse uma frase que ficou muito famosa, até hoje ela é referenciada por causa dessa frase, que é o revenue management assegura que as empresas vendam o produto certo para o cliente certo, na hora certa, pelo preço certo. E a gente acrescentou nessa frase dela, a partir dos anos 2000, ali, com a explosão da venda online, que tudo isso tem que ser feito também pelo canal certo, né? Pelo canal de distribuição correto. Depois a gente tem uma outra figura bastante famosa na área de RM, ele é tido como o pai de RM, porque de fato ele atuou com RM já no âmbito não acadêmico, mas de empresa mesmo, né? Ele atuou numa empresa, numa companhia aérea, onde ele fez as primeiras ali ações que foram denominadas como Revenue Management. E ele diz que é o Robert Cross, e ele diz o seguinte, que o RM é a aplicação de táticas disciplinadas que preveem o comportamento do consumidor em nível de micromercado e otimizam a disponibilidade de produtos e preços para maximizar o crescimento da receita.
Aí eu trouxe duas definições um pouco mais atualizadas, né? Uma é do Dr. Ravi, que é o CEO, ele é o fundador de um sistema de IRM global chamado IDEAS. E ele disse num evento em 2016 que gestão de receitas é uma coisa muito simples, é um processo científico, racional e de tomada de decisão para maximizar a lucratividade de toda a empresa, gerenciando o risco atual e previsto de mercado. E tomei a liberdade de colocar a minha definição aqui, que eu acho que o RM consiste na construção de cenários futuros e, com base nesses cenários, a definição de estratégias de alterações e controle de inventário, visando a maximização do lucro da empresa. Então, nessas 4 definições, a gente consegue perceber duas coisas interessantes aqui que eu gostaria de ressaltar. Uma delas é que, no começo, você vê as pessoas falando sobre receita, incremento de receita, e depois você vê as pessoas já passando a falar sobre crescimento de lucro, né, que são duas coisas diferentes. Nos últimos anos, o RM tem se tornado muito mais consciente da relação entre a geração da receita e o custo que envolve essa geração de receita, né? Porque muitas vezes você tem uma ação que incrementa a tua receita, mas não necessariamente incrementa o teu lucro. Então, essa preocupação entrou aí também dentro do escopo de Revenue Management. Então, além de ser aquele especialista em receitas, ele tem que entender muito bem também a relação de custo do hotel. E a outra coisa importante é que a gente vê que em todas pelo menos desde o Robert Frost, né, a gente ouve aqui sobre previsão de comportamento do consumidor, depois construção de cenários futuros e um elemento importante que é o risco, porque sempre que você está pensando em previsão, em prever alguma coisa e você vai determinar a tua estratégia baseada nessa previsão, você tem que entender que existe um risco envolvido nisso. Por que existe um risco? Porque previsão é previsão, né? Ela pode estar muito próxima da realidade, pode não estar devido a vários elementos, vários cenários ou várias situações que podem ocorrer. Então, é importante ter essa consciência quando a gente fala de Revenue Management, né? Vou dar um exemplo prático aqui sobre a questão de como que o RM enxerga o futuro e como que ele constrói esses cenários futuros, né? Que é fundamentalmente importante para uma boa estratégia. Então, imagine que nós temos um hotel de 50 apartamentos e nós estamos hoje, dia 19 de outubro de 2023, olhando para o mês de novembro, para ver como que está a nossa venda para novembro, né? Então, aqui você tem uma coluna onde você tem o inventário de cada dia, 50 apartamentos, e o que já está reservado, ou o que a gente chama de on the books, né? Já está no sistema. E a ocupação que você tem de cada dia. Então, isso é o normal que todo hotel olha, né? Seja um hotel que tem RM, um hotel que não tem RM, todo hotel olha para isso. Quanto que eu já vendi para o futuro? E quando você olha para esse cenário, tem 3 dias que estão se destacando aqui, né? Que é o dia 10, 11 e 12, onde a gente vê que já está com 90% e 80% de ocupação, ou seja, quase todo o nosso inventário está vendido. Obviamente que para essa data você já está com né, mesmo um hotel que não faça RM, já tem alguma definição diferenciada de estratégia para essa data, porque é uma data que parece que vai ser muito boa, porque já tem, afinal de contas, já tem quase tudo vendido. Bom, só que quando você tem um hotel que tem um RM, a gente amplia esse olhar, a gente não olha só o que a gente já vendeu para o futuro, a gente olha o potencial de negócios para o futuro, né? Para cada dia no futuro, não só dos próximos 15 dias ou não só do próximo mês, mas a gente procura olhar isso até numa linha de 365 dias à frente. Obviamente que quando é um processo automatizado, você tem um sistema para te ajudar nisso, fica mais fácil. Quando é um processo manual, fica um pouquinho mais trabalhoso, né? Um pouco mais trabalhoso. Então, mas vamos dar o nosso exemplo aqui de um hotel que trabalha o RM de forma manual, numa planilha de Excel. Bom, então, se eu amplio o meu olhar, eu vou querer ver, além do que eu já vendi, qual é o potencial de negócios para essas datas no futuro. E quando eu falo sobre potencial de negócio, tem um elemento que eu preciso descobrir.
que é esse aqui, o picape previsto, que a gente chama, né? Ou seja, tudo bem, 10/11, hoje, dia 19 de outubro, eu já tenho 90% vendido, ou seja, 45 apartamentos. Mas qual a previsão de ocupação total desse dia? Então, o RM, ele trabalha, boa parte do trabalho técnico dele é para elaborar previsões, né? E essas previsões consistem em definir, entender ou descobrir qual é o picape previsto, ou seja, de hoje até essa data, quanto de fato eu vou ter de ocupação total e quanto de fato que eu vou ter que acrescentar ou diminuir desse total que eu já tenho vendido, porque eu posso ter de repente mais cancelamentos do que reservas. Aí eu vou diminuir ao invés de aumentar. Mas normalmente quando eu estou num período mais longe, eu somo, né? Eu vou aumentar porque eu vou ter mais reservas do que cancelamentos. Então, quando eu faço todo esse trabalho de descobrir qual é o picape ou qual o picape que eu estou prevendo para cada uma dessas datas, e eu somo o picape ao que já está reservado, eu tenho o elemento chamado forecast, que é a previsão de ocupação total desse dia ou dessas noites, né? À frente. E aí eu tenho aí esse novo percentual de ocupação, que aí é o meu potencial. Então, vejam, quando eu estava olhando só para o previsto, baseado no que já estava vendido, eu estava olhando para 3 datas importantes. Quando eu passo a olhar para o meu potencial total, eu vejo que eu tenho 6 datas para olhar. Por quê? Porque aqui eu tenho um picape importante que vai fazer com que esses dias 2, 3 e 4 tenham um percentual de ocupação quase igual a esses dias 10, 11 e 12, né? Um potencial forte aqui de venda. Então, o RM ele trabalha com antecedência, olhando para essas datas, e a estratégia dele vai estar baseada aqui nesse olhar aqui, né, de potencial de negócio, e não só no que está vendido. Obviamente que ele vai olhar também o que já está vendido, né, para ver se o potencial está assertivo, né, se faz sentido naquele momento. Mas as estratégias deles vão estar baseadas mais aqui do que aqui. Afinal de contas, isso aqui já foi vendido, né? E esse aqui é o pedaço que ele ainda tem para vender. Então, a estratégia vai estar baseada nesse incremento de venda que ele ainda vai fazer. E além dessas 6 datas importantes em termos de volume maior, apareceram 2 datas aqui que também devem chamar atenção, porque vejam, é uma terça e uma quarta-feira, muito abaixo do que a terça e a quarta-feira dele parece ser o normal, né? Então, nós temos uma terça de 60% aqui, uma quarta de 40%, outra quarta de 50%, e lá na frente a minha previsão está dizendo que essa terça e quarta eu vou ter só 30% e 24% de ocupação. Muito provavelmente isso tem a influência do dia 15 de novembro, que é um feriado, né? E por isso você tem uma demanda mais fraca aqui nesse dia de semana. Mas, de toda forma, é uma data que deve chamar a atenção do hotel com antecedência, para ele ver se existe algum tipo de estratégia de precificação que ele possa trabalhar para melhorar essa demanda. Bom, e depois que eu fiz isso, que eu entendi qual é o potencial de negócio das noites à frente e começo a decidir, como eu disse, um dos pilares ali de atuação é o próprio preço, né? Então, por que preço é o RM ele trabalha muito tentando encontrar para cada data no futuro e cada um daqueles cenários, né, que eu mostrei para vocês. Valentina, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. É que deu um sinal aqui de internet instável, eu achei que tinha caído. Sim. Então, o RM trabalha olhando para aquele cenário e dentro de cada dia ele tenta encontrar qual é o preço ideal. Esse preço ideal, ele tem que conter uma combinação aí de requisitos para ele ser o preço ideal para essa data, né? Eu estou citando aqui 3 que são, na minha visão, os mais importantes. Que esse preço ideal que eu vou colocar de estratégia em cada dia no futuro, ele tem que contemplar os custos do hotel, né, os custos variáveis e fixos do hotel, e ainda ter um espaço para o hotel ter lucro, né? Porque se o hotel só fica trabalhando na margem ali dos custos, ele não vai se sustentar a longo prazo. A segunda coisa é que ele tem que estar alinhado a preço de mercado, né? O preço, principalmente aquele preço que a gente chama tarifa pública, né?
aquele preço que está publicado na internet, no site, nas OTAs, ele tem que existir uma relação entre o preço com o produto e serviço que você está oferecendo, mas também correlacionado ao que o mercado, ou seja, os seus concorrentes diretos, estão também divulgando e oferecendo, né? Porque se o teu preço estiver muito acima do que aquilo que está acontecendo em tendência de mercado, você para de vender, e se estiver muito abaixo, você vende muito, mas está perdendo dinheiro. Então, tem que existir uma correlação importante e razoável e coerente em relação ao mercado. E o terceiro item, eu acho que é um dos mais difíceis da gente descobrir, que é qual é a disposição do cliente para pagar. Ou seja, naquelas noites à frente, com aquele percentual de ocupação que você observou no seu hotel, até quanto no máximo o cliente pagaria? A partir de que preço e até quanto no máximo ele pagaria para ficar no seu hotel? Né? Então, esse é um dos itens que a gente trabalha muito para descobrir e que não é fácil, e hoje a palestra tem a ver com isso, né? Hoje a nossa exposição tem a ver com isso. Dando um exemplo aqui, se eu colocasse aqui uma situação, né, onde você quer ir para um resort super agradável, que tem uma reputação super boa, né? Que está num lugar privilegiado, é uma praia, tem aqui uma piscina particular no teu chalé, e você quer fazer uma surpresa para alguém muito importante para você, né? O seu companheiro, companheira, enfim. E se eu te perguntasse quanto você pagaria numa diária para ficar nesse chalé numa data importante para você, né? Aqui não vai dar tempo da gente fazer, mas eu costumo fazer essas pesquisas nos meus cursos e tudo mais, e eu coloco aqui uma sequência de preços, né? Quanto você pagaria na diária dessa suíte? Até R$ 300, de 300 a 500, de 500 a 700, enfim, até acima de R$ 3.000. Como eu disse, não vai dar tempo da gente fazer a pesquisa aqui hoje por questão de tempo mesmo, né, que a gente tem para fazer a exposição, mas eu já fiz isso muitas vezes e o resultado é que você nunca tem 100% das pessoas falando exatamente uma faixa de preço. Você sempre tem uma distribuição aqui, né? Então você tem poucas pessoas que falam esse preço menorzinho, poucas pessoas que falam esse, mas você tem várias pessoas que se distribuem aqui entre o item C e E, por exemplo, né? E vejam que é uma diferença grande, né? O C vai de 500 a 700, o E vai de 1.000 a 1.500. Então, veja, aqui a gente está falando sobre esse último tópico que eu mencionei. Qual é a disposição do cliente para pagar? E isso é muito variável, né? A disposição do cliente a pagar alguma coisa tem muito a ver com as expectativas específicas dele, né? A experiência pessoal dele. Quem está sugerindo isso? Qual é a ocasião em que ele vai consumir esse produto ou serviço? Então, todos esses elementos mudam de pessoa para pessoa. Logo, o preço que cada uma dessas pessoas está disposto a pagar pode ser totalmente diferente, né? Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente talvez quer antecipar e achar que a gente, né, que a gente define o preço. Muitas vezes é o próprio mercado que define o preço. E isso pode ser uma dificuldade na visão de alguns, mas pode ser uma oportunidade na visão de RM, porque se existem várias pretensões para pagar, eu posso fazer testes de preço para entender até quanto eu posso ir com esse preço, né? Então, precificação dinâmica tem muito a ver com isso também, mas de fato né, é uma das partes mais, ela não é totalmente científica, né? Ela tem aí essa pretensão de pagar ou né, essa aceitação do preço por parte do cliente. Tem também uma parte que não é tão racional, né, que tem a ver mais com a decisão emocional, a decisão ali que às vezes o próprio cliente não sabe explicar, né? Por que que ele paga X num produto e serviço, mas não paga Y naquele outro produto ou serviço similar. Bom, aí voltando então ao ponto precificação dinâmica, tem também a questão do seguinte, né? Quando a gente fala sobre preços e entende essas características do preço, né? De que ele tem que conter o meu custo, ele tem que me dar lucro, ele tem que estar alinhado com o que o mercado também cobra e o que ele oferece de serviço.
e ele tem que estar dentro dessa margem que o cliente está disposto a pagar. Então, até aí já é um grande desafio, né? Aí, não fosse pouco esse desafio, tem também a precificação dinâmica, que é a forma como a gente encontra, né, para aproveitar cada oportunidade no futuro de cenário de demanda diferente. Lembra lá no nosso exemplo que eu tinha dias de 80, 90, 100% e tinha dias de 20 e 30? Então, como que eu vou aproveitar cada cenário desse e colocar melhor a tarifa mais vendável possível para que todos os clientes que consultem comprem, ou quase todos, e para que eu tenha a maior receita possível, né? Então, a gente trabalha com a precificação dinâmica, ou seja, a precificação que muda dia a dia. Tem vários nomes isso, tá? Tem flutuação, né? Tarifa flutuante, precificação dinâmica, tarifa BAR, que é Best Available Rate, né? A palavra BAR. Então, é tudo a mesma coisa. São tarifas onde você vai mudando o valor da tarifa de acordo com a previsão de demanda. Aí alguém pode ficar em dúvida e perguntar: olha só, mas eu já tenho um hotel que ele é um hotel de lazer, então eu já tenho tarifas que mudam no decorrer do ano, né? Em janeiro, por exemplo, para um hotel de lazer praia. Em dezembro e janeiro é minha alta temporada. Natal e Réveillon, minha altíssima temporada. Julho também é uma alta temporada. Então, nessas datas eu já tenho um tarifário mais alto, diferente de um mês como março, como agosto. Isso já não é uma precificação dinâmica? Não, isso é uma precificação sazonal, né? Então, quando a gente fala sobre tarifa dinâmica, quer dizer que dentro da sazonalidade, ainda assim, a gente muda tarifas. Ah, mas por quê? Se eu já tenho um tarifário que é diferente em determinada sazonalidade, mês, ou por exemplo, eu tenho um hotel de negócios e eu tenho tarifa dia de semana mais alta e final de semana é mais baixa porque eu tenho pouca demanda. Por que eu tenho que ter ainda mais mudanças ou dinamismo na tarifa, além desse que eu já tenho? Porque a gente costuma, dentro de períodos de alta, ter alguns dias que não são bons. Exemplo, né? Peguei aqui de um hotel qualquer, a ocupação de março de 2023 na Praça de São Paulo. Então, aqui você tem 100% de ocupação, as barrinhas aqui indicam a ocupação, tá? Então, você vê que março desse ano, isso aqui é um número real de um hotel, foi uma ocupação muito boa, né? Tipo, muitos dias chegando perto de 100% aqui de ocupação, ou chegando a 100% de ocupação. Mas mesmo assim, você tem alguns dias que foram ruins, mesmo dentro de um período muito bom, né? E a mesma coisa acontece ao contrário. Em janeiro de 2023 não foi um mês tão bom assim para São Paulo, para esse mesmo hotel, mas teve alguns dias muito, muito bons, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, não só sazonal, mas também esse olhar de oportunidades, onde você tem datas atípicas dentro de um período que seria de pouca ou de muita ocupação. E isso, entendendo e enxergando esse tipo de situação, aí você pode atuar com a tarifa dinâmica. E o que vai determinar, então, a mudança de tarifa que eu vou fazer para melhorar minha receita, para ter o melhor resultado possível, né? Então, a gente vai elaborar uma coisa que a gente chama de previsão de demanda ou forecast, né? Que é prever exatamente qual o potencial de negócio que eu tenho para cada dia no futuro. Aquele exemplo que eu dei lá no começo. Então, eu faço uma, um exemplo aqui, né? Que é o iceberg, né? Quando você olha para um iceberg ali na linha da água, né? Você está enxergando só a pontinha dele. Você sabe que tem mais coisa aqui embaixo, mas você não consegue enxergar porque você está na superfície. Né? Então, eu relaciono isso, no nosso caso de hotel, com as reservas para o futuro. Quando você olha para o futuro, você sabe que vai ter mais venda, mas você não sabe a princípio quanto, porque você só está enxergando o que você já vendeu, o que já está no teu sistema. Só que quando você consegue mergulhar mais a fundo aqui, né, você vê que essa pontinha aqui, ela é irrisória quando a gente vê o tamanho do negócio que tem aqui embaixo, do iceberg que está abaixo da superfície. Então, a mesma coisa acontece com o nosso caso. Dependendo da distância, quando você consegue fazer a previsão de picape, que é o que está submerso, que você não consegue ver ainda, e soma isso ao que você já vendeu, aí sim você vai ter uma ideia clara do teu potencial de negócios, que a gente chama de forecast.
Então, nesse forecast, a gente prevê datas especiais, datas de grandes eventos ou data de que podem, na verdade, ao invés de aumentar a tua demanda, abaixar. Por exemplo, para um hotel de negócios, um feriado numa quarta-feira, como vai ser o dia 15 de novembro, é ruim, porque ele acaba quebrando aquela semana, né? Porque as pessoas que viajariam a trabalho acabam viajando uma semana antes, uma semana depois, mas não aquela que tem um feriado no meio. Outra coisa importante na hora de fazer essas previsões é prever o tempo médio de permanência do cliente, porque isso também pode afetar bastante a nossa estratégia, a nossa precificação, né? Você pode optar por ter um preço muito mais alto num período de alta demanda, num dia específico, ou você pode optar a colocar uma regra de o cliente tem que ficar no mínimo 2 noites com você e você deixa a tarifa um pouco mais baixa. Cada situação dessa vai caber em cada situação de demanda, na verdade. Então, a gente tem que analisar isso para definir o que é melhor para o seu hotel naquela hora. Outra coisa que a gente faz muito para entender esse potencial de negócios, de demanda, é fazer monitoramento de booking pace. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imaginem que esse meu hotel, ele fez uma análise aqui e ele descobriu que a média histórica de quintas-feiras, tá? De ocupação nas quintas-feiras dele, a média histórica de booking pace é essa azul essa linha mais grossinha que vocês estão vendo aqui, azul, tá? Essa maior aqui. O que é o Booking Pace? O Booking Pace é quando você acompanha quantas reservas estão sendo feitas, a evolução das reservas, total de pernoites reservados para determinada noite, e você vai acompanhando isso. Então, a gente pegou uma média histórica do passado desse hotel e descobriu que, para as noites de quinta-feira, normalmente 44 dias antes, que aqui, ó, no comecinho aqui do nosso gráfico do lado direito, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí, mas é bem aqui no começo do lado direito, né? Você começa 44 dias antes dessas quintas-feiras históricas que a gente viu, observou? Opa! A gente começa tendo aqui 23, 24 reservas. Aí vai tendo uma subida, né? A leitura é, por exemplo, 17 dias antes, a gente tem mais ou menos 80 pernoites para as quintas-feiras, e vai subindo, subindo, e a média de fechamento é em torno ali de 147, 146 pernoites, tá? Como que a gente faz a previsão das outras datas que não aconteceram? Então, se eu pegar as próximas quintas-feiras, por exemplo, hoje é dia 19, então a nossa próxima quinta-feira é dia 26 de outubro. Então, é essa linha laranja que está chegando até aqui. Por que ela está vindo só até aqui? Porque hoje eu estou a 7 dias antes dessa data. Então, esse pedacinho aqui ainda não aconteceu. Mas, se a gente olhar para essa evolução, comparando com as minhas médias históricas, parece para vocês que esse dia vai ser pior do que a minha média histórica? Não, parece que ele vai ser melhor, porque ele começou muito parecido, mas aqui, em torno de 37 dias antes, ele começou a se descolar e ficar melhor, você tá vendo? E aqui, ó, mais ou menos 16 dias antes, ele manteve essa distância aqui entre a tua média histórica. Então, se a tua média histórica é 150 e alguma coisa aqui, sei lá, 153, aqui não temos o número quebradinho aqui, mas vamos assumir que é 153. E aqui eu vejo que eu estou D12 aqui, por exemplo, 100 apartamentos, e aqui a gente tem 153, mais ou menos. A gente está com 53, que reduziu um pouquinho. Então vamos imaginar que a gente está mantendo uma distância de 50 apartamentos aqui, né? Então, se eu fecho geralmente com 153 e eu estou mantendo uma distância de 150, isso quer dizer que eu vou ter uma demanda aqui para 203 apartamentos, mais ou menos. Ah, Valéria, mas esse meu hotel só tem 180 apartamentos. Então, quando a gente faz uma previsão, isso chama previsão irrestrita, tá? Que é qual vai ser minha demanda independente do meu inventário. E a gente vê que essa demanda supera bastante o teu inventário, são os dias onde a gente tem mais oportunidade de negócio, mais oportunidade de maximizar a receita. Por quê? Porque se a minha demanda vai ser muito acima do que eu posso oferecer, e se o mercado também está nessa situação, isso quer dizer que eu posso escolher negócios. Então, as restrições que eu vou colocar, ou de preço mais caro, ou de mínimo de noites, tem muito cliente que não vai querer, mas tem muito cliente que vai.
porque a gente vai ter uma demanda acima da capacidade ali do mercado. Então, esse tipo de cenário é um cenário bem interessante para o hotel, tá? E é dessa forma que a gente olha. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a próxima, depois do dia 26, a próxima quinta-feira é dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é o quê? É um feriado. Olhem como o padrão de reservas do feriado, que é essa linha cinza, é totalmente diferente dos outros padrões de quintas-feiras normais. Então, esse é um outro elemento importante que a gente deve tomar muito cuidado na hora de fazer previsões, né? Que dias de semana, ou dias de feriado, ou dias que tem evento na cidade, eles vão ser sempre, devem ser comparados com dias parecidos com ele, porque senão se a gente comparar com um dia normal, com certeza a gente não vai acertar a nossa previsão de demanda. Então, vocês veem que o volume de reservas começou aqui com quase 50 apartamentos, bem mais alto do que o normal, do padrão normal, porém, ele ficou nisso, né? A gente já está aqui a D14 e a gente continua com a mesma quantidade. Então, a tendência aqui, quando a gente olha, é que eu não vou, de repente, pegar esse pico aqui e subir e chegar até aqui nessa média, né? Pode até subir um pouquinho, mas vai ficar muito longe do meu padrão de comportamento normal, tá? E a gente tem daí o dia 9 do 11, o dia 16 do 11, que você pode olhar com a mesma forma. Qual que é o bacana disso daqui? Quando você está com uma distância razoável, vamos pegar, por exemplo, o dia 30 de novembro. Ou, melhor, vamos pegar um dia que não está tão bom, dia 16 de novembro, né? 16 de novembro é esse azul aqui. Então, esse azul, ele começou mais fraquinho, né? Do que o meu padrão normal, aqui parece que ele deu uma elevada. Então, isso já pode ser um resultado de uma ação que esse hotel fez quando percebeu que ele ia ficar com um padrão bem mais baixo do que o padrão normal dele, né? Ou ele pode ter baixado o preço para ter feito uma promoção, ou feito alguma coisa para elevar um pouco o volume de antecipados aqui, para depois sim ele começar a subir novamente a tarifa e voltar aqui para o mesmo nível de ritmo de reserva. Então, isso a gente faz bastante também para poder acompanhar o que está acontecendo. Fora isso, a gente aplica testes de preços, que se chama elasticidade, teste de preço, elasticidade da demanda, né? Para a gente conseguir chegar naquele ponto de que até quanto o cliente pode pagar, né? Tem vezes que, gente, não dá para adivinhar, a gente tem que ir testando, tem que ir colocando o preço e observando o volume de vendas, né? Se esse booking, se esse ritmo de reserva para totalmente, se ele continua ou um pouco mais lento, ou se ele continua no mesmo ritmo quando eu subo preços ou quando eu baixo preços, tá? E, finalmente, preço de mercado. Então, preço de mercado, como eu falei anteriormente, também é um item bastante importante na hora de a gente definir a nossa precificação dinâmica, né? Que seria o nosso segundo ponto ali, o monitoramento da concorrência. A primeira coisa para a gente monitorar o preço da concorrência é, antes disso, definir exatamente quem é o nosso comp set mais adequado. Comp set, gente, nada mais é do que quais são os hotéis que realmente concorrem com o meu hotel. Então, a gente precisa descobrir quem são esses hotéis, e depois de descobrir, a gente tem que analisar os seus pontos fortes e fracos, e treinar nossa equipe para argumentar na defesa do nosso preço, quando o nosso preço estiver diferente da concorrência, né? Então, quando eu tenho um preço que por algum motivo ele está um pouco mais alto do que a minha concorrência, e o cliente está perguntando para o nosso atendente de reservas, né? Ah, não, eu queria ficar aí, mas está mais caro. Esse atendente ele tem que saber argumentar por que o nosso hotel está mais caro naquele momento. Então, se a gente não tiver um profundo conhecimento dessa análise de pontos fortes e fracos da concorrência em relação ao nosso produto, fica difícil argumentar em preço, né? Aí a gente começa a dar desconto, a fazer upgrade, porque a gente não tem argumento do preço. Então, é fundamental que isso aqui seja feito. Outra coisa que é importante é entender o CompSet pela visão do cliente, porque muitas vezes a gente tem a nossa visão de hotel, mas o cliente tem uma visão totalmente diferente de quem concorre com o nosso hotel. Eu sempre sugiro para os hotéis fazerem uma pesquisa que eu acho bem legal, que é tentar descobrir, por exemplo, tem hotéis que são muito fortes em negócios e querem melhorar a demanda de final de semana, que é uma demanda um pouco diferente, de lazer e tal. E querem descobrir quem é, né? Como que o cliente escolhe o seu hotel no final de semana. Então, eu sempre
recomendo que você faça uma pesquisa na recepção do seu hotel, né? Pedindo para o cliente, dizendo que você está fazendo uma pesquisa de marketing, se ele pode responder uma pergunta, a maioria aceita, né? E você vai perguntar para ele, o teu recepcionista, né? Se o nosso hotel tivesse lotado hoje, qual hotel o senhor teria ficado? Quando você faz essa pergunta, normalmente, o primeiro hotel que esse cliente responde é aquele que, no último instante, ficou ali na decisão dele, na hora de escolher o seu hotel ou esse outro, né? Então, você consegue, monitorando e anotando essas respostas, você consegue entender se realmente quem você acha que é teu concorrente, na visão do cliente também é. Às vezes, eu já tive hotéis que fizeram isso e descobriram que tinha hotéis que eles nunca imaginavam que concorriam com eles e era concorrente na visão do cliente. Então, isso é bem importante. Outra questão importante quando a gente está falando de monitoramento de concorrência é que não é, e eu vou colocar já essa próxima frase aqui, que monitorar a concorrência é diferente de seguir a concorrência, né? Então, muito cuidado com, você não tem que indexar o seu preço ao preço da concorrência, né? Quando a gente olha preço de concorrência, o ideal é olhar em conjunto para você entender tendência desse preço. A tendência desse preço está subindo, a tendência desse preço está caindo, para que você não seja um ponto muito fora da curva dessa tendência. Essa questão de hotéis que falam assim, eu faço tudo que o Hotel X faz, porque o cliente é muito parecido, é muito ruim. Porque a tua situação interna de demanda pode ser muito diferente dessa do concorrente XYZ, né? Então, né, quando o hotel faz isso, ele não costuma ter uma estratégia, ele segue a estratégia do outro, ou ele é a estratégia do outro hotel, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para olhar de forma madura para esses preços da concorrência, mas ser estratégico o suficiente para poder ter a sua própria estratégia e evitar a todo custo entrar em guerra de preço. O que é guerra de preço, né? A demanda está fraca, aí um hotel baixa preço, o outro vai atrás, baixa também, o outro vai atrás, baixa também, e aí vira uma guerra de preço porque todo mundo baixa, e o cliente que antes, aquela demanda que era pouca, mas vai vir, e que antes ia pagar um preço normal, vai pagar um preço mais barato e ninguém vai ganhar, porque todo mundo baixou seus preços. Então, isso é muito, muito ruim, né? A gente tem que ter essa consciência que nem sempre baixar preço eleva a demanda. Muitas vezes é a mesma demanda que vai vir. Um outro ponto importante quando a gente fala sobre precificação dinâmica é entender os custos de distribuição. Estou dando uma olhadinha aqui no nosso horário, mas acho que a gente está dentro ainda. Entender os custos de distribuição, né? E os custos realmente da venda do teu produto ou serviço. Então, entender qual é o custo variável e fixo na venda de um apartamento. Qual a diferença de custo quando eu tenho uma pessoa adicional no apartamento, né? Quais os custos de aquisição da minha reserva? Quanto que eu pago para os canais? Quanto que eu pago para os meios de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, etc. Quanto eu tenho de despesas de marketing para divulgar o meu negócio? Quanto que eu pago para os diversos canais de distribuição, de FII de reserva, de percentual de comissão de vendas? Então, quando eu sei qual é o custo, né, eu como RM, eu consigo usar essa informação quando eu preciso fazer negociações que vão ter que baixar preço, quando eu quero fazer uma promo um período no futuro que está uma demanda prevista muito baixa, quando eu vou fazer uma negociação de venda de receita mista, por exemplo, é melhor aceitar um grupo para determinado período ou é melhor eu reservar esse inventário para o público em geral que paga mais? Não sei, será que esse grupo, talvez ele pague um pouco menos em receita de hospedagem, mas ele tenha um consumo muito maior em A e B? E aí, se for esse o caso, eu também tenho que ter o entendimento da margem de contribuição, porque a receita de A e B sobra bem menos dinheiro para o hotel do que a receita de hospedagem. E isso tem a ver com os custos variáveis que cada uma dessas receitas tem. Então, apesar da gente não ser um especialista em custos, quem faz essa parte de custo num hotel não é a área de RM, é a área de controladoria, financeiro, né? Gerente geral. Mas nós temos a obrigação de sabermos, de termos esses números quando a gente trabalha ali de forma parceira com essas outras áreas, para a gente poder usar essa informação na hora de fazer uma estratégia mais
vencedora, né? Uma estratégia mais eficiente. Na hora de gestão de disponibilidade de canais também, quando eu tenho pouca disponibilidade de inventário, eu começo a fechar canais. Qual canal que eu vou fechar primeiro, né? Aquele que vende mais, aquele que custa mais, uma combinação dos dois. Então, para isso também eu tenho que saber quanto custam, né? Quanto custa vender por cada canal. E a gestão dos canais em si também é super importante, né? É preciso que você tenha coerência entre os seus preços online e offline e entre os seus preços públicos e negociados. Gente, depois do evento internet, né, onde a gente tem N canais onde você pode vender de forma online, o preço se tornou uma coisa extremamente transparente, né? Eu sou da época de hotelaria que nem sempre você sabia o preço de um hotel, você tinha que fingir que era um hóspede e ligar para o concorrente para descobrir qual era o preço dele, né? Não tinha preço tão divulgado assim de forma tão aberta como é hoje. Hoje não, hoje tem inclusive ferramentas que comparam preços, né, do seu hotel e da concorrência. Então é muito fácil você descobrir isso. Então, se é muito fácil para a gente que é hoteleiro descobrir isso, é muito fácil para o nosso suposto cliente descobrir isso. Então, não adianta a gente, né, fechar os olhos e falar, eu ponho o preço que eu quiser e não me importo com o que o mercado está cobrando, porque o cliente não pensa assim. Ele vai olhar uma coisa que eu chamo de uma combinação importante hoje, né? Que tem a ver, inclusive, com o nosso, é, com a empresa que está fazendo essa semana de treinamento, né? Que é o My Hotel. Reputação versus preço. Então, quando você como hóspede, né? Como viajante, como turista, você vai viajar para algum lugar, o que você vai procurar? Preço, você vai olhar a reputação, né? Eu, na verdade, olho primeiro a reputação e depois olho o preço dentro daquela reputação. Então, se eu vou fazer um filtro na internet, eu falo, quero hotéis com pontuação alta, pontuação 8 para cima, né? E depois, dentro desses, eu olho o preço. Então, muitas vezes a reputação pode ser simplesmente a linha de corte para determinados hóspedes nem olharem para o seu hotel. Então, quando a gente está falando sobre gestão de canais, entra também esse elemento, né? Além do preço, a relação do preço com a sua reputação e a comparação relativa disso com a sua concorrência direta. Outra coisa importante é clareza e simplicidade na divulgação online. Quando você vai carregar o seu hotel nas OTAs, no seu próprio site, procurar ser simples, né? Simples no sentido de ter ofertas fáceis de fácil entendimento para o cliente e não ter uma duplicidade, triplicidade de coisas que acabam confundindo. Existem pesquisas que dizem que se você der muita opção para o consumidor, isso não é só para o hoteleiro, tá? Para o consumidor em geral, existe um efeito de congelamento da decisão dele, né? É tanta opção que ele se sente confuso e ele não decide. Então, no nosso caso, ele pode ir para um hotel onde tem uma simplicidade maior e uma clareza maior e vai ser mais fácil ele reservar. Eu estou falando aqui, para ser bem clara, por exemplo, imagine que você tem um hotel que você tem várias categorias de apartamento, várias regras de reserva, por exemplo, você tem compra não reembolsável, reembolsável, com café, com café, com meia pensão, com pensão completa e vários tipos de apartamento, como eu disse antes, pagamento antecipado e pagamento não antecipado, quer dizer, isso começa a se replicar ali na tela e você vai descendo, descendo, descendo e não acaba mais, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Para que você não cause esse efeito de congelamento de decisão do cliente. Muita agilidade nas alterações. Olha, se eu estou falando em flutuar, mudar preços de acordo com a demanda, eu tenho que ser ágil nessas alterações. Não adianta eu demorar um século para fazer análise e demorar muito para mudar, porque daí quando eu mudar já passou o timing que o cliente que ia comprar já comprou, né? Então a gente tem que ser bastante ágil nisso. E cuidar com os custos também nos canais. Vou dar um exemplo bem prático aqui do que o RM olha quando está olhando o custo canal. Por quê? Eu vejo muito hotel que sabe qual é o custo do canal, mas sabe de uma forma assim mais global. Tal canal custa tantos por cento de comissão, tal canal é um fee de reserva, tal canal é um markup. Ok. Mas tem alguns elementos que às vezes
só esse conhecimento não é suficiente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um canal, que a gente vai chamar de canal 1 aqui, né? Que você vende tarifa pública a R$ 230 para o apartamento single e você paga 17% de comissão, tá? E um canal 2, onde você vende tarifas negociadas, né? As tarifas acordo, e determinada tarifa acordo custa R$ 185 e você paga R$ 10 pelo FII cada vez que você vende para esse cliente, você paga um FII de reserva, independente do total de pernoites, tá? Bom, imaginem que em determinada data nós vendemos um pernoite aqui e um pernoite aqui embaixo. O que que aconteceu? Nessa data, a gente teve para o canal 1 uma receita bruta de R$ 230, menos 17% de comissão, R$ 39,10, sobrou R$ 190,90 de receita líquida para o hotel, tirado o custo. Para o canal 2, a gente vendeu a 185, menos o FII de reserva de R$ 10, sobrou 175. Então, aqui, mesmo sendo um custo bem mais baixo, né, sobrou menos, porque a tarifa era muito negociada, muito baixa, muito mais baixa do que a tarifa pública. Então, nesse caso, a tarifa pública gerou uma receita líquida maior de R$ 15,90. Agora, vamos pensar num segundo exemplo. O cliente, os dois clientes são os mesmos, tá? Mas ao invés de vender só uma noite, você vendeu duas noites ou 2 dias, 2 pernoites para o canal 1 e 3 noites para o canal 2. Então, a receita bruta do canal 1, 2 noites, foi para R$ 460 e a receita bruta, sem o desconto dos custos, para o canal 2 foi de R$ 450, né? 3 vezes 150. E o custo? O custo do canal 1, que é 17% sobre 460, foi R$ 78,20. Então, você teve uma receita líquida de R$ 381,80. E o custo do canal 2, que foi de 3 dias, foi só R$ 10, porque aqui é um FII de reserva, independe da quantidade de noites. Então, eu tive uma receita bruta de 450, menos 10, 440. Então, olha aqui como o jogo vira, né? Nessa segunda situação, o canal tarifa pública, que antes tinha gerado uma receita R$ 15,90 maior, agora gerou uma receita R$ 58,20 menor, né? Aqui ainda tem a questão também de que esse cliente aqui, esse segundo cliente, está ficando um dia a mais, né? Então alguém pode falar assim: ah, mas aqui vai ter um custo variável maior, porque ele fica uma noite a mais. Sim, mas ele ficando uma noite a mais, você pode também ter uma geração de receita extra a mais, porque você tem um cliente ficando um dia a mais. Enfim, tem uma série de coisas que você pode considerar depois disso. Mas parando aqui, eu queria só mostrar isso, que não basta só você saber qual é o custo de cada canal. Você tem que saber também, por exemplo, qual é o tempo médio de permanência de cada canal ou de cada tipo de cliente. E você tem que saber também qual é a antecedência da reserva, porque imagine que um hotel sabe dessa situação. Ele sabe que vale a pena mais aceitar esse cliente 2 ficando 3 dias do que esse cliente 1 ficando 2 dias. Porém, ele não faz nenhuma ação antecipada para guardar o último inventário que ele tem para esse cliente de baixo. E esse cliente aqui da tarifa pública pediu a reserva primeiro. Então não adianta nada ele saber de tudo isso se ele não tivesse fechado esse canal, né? Porque daí ele ia continuar vendendo para o canal 1, porque esse canal 1 tinha chegado a reserva antes do canal 2, que compra mais de última hora. Então, é, todo esse conhecimento, essa antecipação e essa previsão de demanda, a gente tem que ir nesse detalhe para que a gente possa começar a maximizar a nossa receita de uma forma consistente através da flutuação dinâmica e através desses controles todos que a gente coloca, tá? Bom, é bastante conteúdo para pouco tempo, eu tentei resumir aí e eu queria deixar aqui, Valentina, acho que dá tempo ainda de eu deixar algumas dicas aqui. Eu quero deixar Dá sim, aqui, tá dá joia? sim. Os maiores erros que eu vejo na precificação dos hotéis, tá? Para vocês verem, darem uma checada, né? Se vocês, por acaso, não podem estar fazendo algum desses erros para poder corrigir. Então, a primeira questão é precificar com base no que já está vendido, ao invés do potencial de venda. Principalmente para hotéis onde a gente chama de booking window, tá? Que é a antecedência da reserva. É a diferença entre o dia que a reserva é feita e o dia do check-in. Então, quando o booking window é muito curtinho, para hotéis onde é muito curto, né, muito
É aquele hotel que você chega 5 dias antes está fraquinho, 2 dias antes lota, né? Ou aumenta muito a demanda. Então, para esses hotéis, né, se você só se basear no que já está vendido, você vai demorar muito para aproveitar algumas oportunidades, porque já vai estar em cima da hora. Você já vendeu muitos pernoites na tarifa, no caso, mais baixa, né? Trabalhar com meta de lotar o hotel, cuidado com isso, tá? Porque nem sempre você lotar o hotel é o melhor negócio para o seu hotel. Muitas vezes você pode vender algumas tarifas adicionais ali no fim do teu inventário, numa tarifa muito melhor e ter uma receita melhor do que se você lotar o hotel, vender aquelas últimas unidades rápido, mas num preço não tão bom assim. Então, a gente sempre tem que fazer contas para entender qual é a melhor estratégia. Acreditar que sempre que você baixar preços, você vai ter um incremento de venda e, consequentemente, de lucro. Isso, de fato, não é verdade. Eu dei o exemplo, então, de quando a demanda não está acontecendo. Bom, pandemia foi um grande exemplo disso, né? Não adiantava baixar preço. O cliente não estava preocupado com preço, ele estava preocupado com segurança, né? Ele estava preocupado se ele ia ficar doente ou não, ele estava preocupado em estar cansado de ficar em casa, né? Então, tinha tanta restrição, né? Tinha destinos que estavam fechados, tinha tanta restrição que não adiantava você baixar preço porque a demanda não ia aumentar. E hoje mesmo, falando de situações que não são tão graves quanto a pandemia, essa situação pode ocorrer também. Demorar muito para fazer suas análises, para fazer estratégia e perder tempo em fazer a estratégia, né, em colocá-la no ar. Participar em muitas promoções de OTA, cuidado com essas promoções que as OTAs, gente, eu sou super a favor de OTA, eu acho que OTA é uma vitrine fundamental e muito importante para os hotéis trazerem o cliente pela primeira vez para o seu hotel, né? Mas cuidado quando as OTAs oferecem para o hotel um monte de formas de captar mais clientes, só que elas oferecem isso não só para o seu hotel, mas para todos os hotéis da praça. E aí, quem paga a conta é sempre o hotel, né? Então, você vai ser preferencial, você vai pagar mais tantos por cento de comissão, mas vai ser preferencial. Me dá um desconto maior, que daí você vai entrar nos clientes mais plus. Ou então, me dá mais um desconto que é só disponível para quem consulta pelo celular. Então, cuidado com isso, porque a cada vez que você entra numa promoção dessa, né, as promoções elas vão se agrupando ali. Isso quer dizer, na prática, que a sua diária média líquida vai diminuindo. E aí você está fazendo isso e está fidelizando o cliente para o OTA, né? Então, sempre muita atenção na hora de definir suas estratégias ali junto aos seus parceiros, tá? Nunca analisar seu custo da distribuição, né? Isso pode tirar muita oportunidade aí de maximização de receita, acabei de dar um exemplo dos custos. Fazer novas ações, mas não avaliar resultados, então não adianta a gente estar testando o preço, estar colocando promoções, estar fazendo várias ações de marketing, se a gente não volta depois da data passada e faz a continha ali. Bom, eu baixei preço para vender mais, eu vendi de fato mais, né? O desconto que eu dei foi compensado pelo volume que eu vendia mais, então você tem que voltar e fazer, né? Não é ruim fazer e de repente não dar certo, porque a gente nunca vai saber se não tentar. Mas é ruim fazer e não medir, porque daí você vai continuar talvez fazendo coisas que não estão dando resultado e não vai perceber. Então, toda nova ação que você faz, seja promocional, seja experimentação de aumento de preço, você tem que fazer depois um acompanhamento, uma conta para ver se isso deu resultado e qual resultado deu. Não se relacionar com seus clientes, isso é muito ruim, né? Você está preocupado ali com maximização de só preço, 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 mas não ter atenção ali ao que o teu cliente espera, qual a expectativa dele, o que ele achou do teu hotel. Então, cada vez mais os hotéis de sucesso estão se relacionando com os seus clientes. E por último, não cuidar da sua reputação. Então, assim, acho fundamental esse trabalho da MyHotel, né, de ajudar os hotéis a entenderem e a acompanharem o cliente em toda a sua jornada ali de uso, para entender o que o cliente está achando, poder captar o feedback dele e também poder devolver para o cliente, né, para o hotel, um resumo de tudo isso, para que o hotel possa tomar as devidas, as suas devidas
fazer o que ele tem que fazer, né, para poder atender o cliente. Então, entender o que o cliente está gostando demais para poder melhorar, para poder manter isso, entender o que o cliente não está satisfeito para poder melhorar isso. Eu acho que isso ajuda para reter esse cliente e ajuda para captar mais clientes, porque daí a tua nota, a tua pontuação, a tua reputação vai melhorando cada vez mais. É, acho que era isso. Espero que eu tenha contribuído aí. E se tiver alguma dúvida, Muito obrigada pela apresentação, Valéria. É bem completa, muita informação mesmo. Você resumiu uma carreira inteira e tudo bem interessante. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar dentro do chat. Aqui a Cristel Castiblanco coloca parabéns, muito boas suas dicas. obrigada, E, Cristo. e aqui estamos chegando ao fim de mais uma inspiradora sessão deste curso. Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento à nossa incrível palestrante, Valéria. Sua paixão, conhecimento e dedicação tornaram indiscutivelmente essa experiência verdadeiramente enriquecedora para o pessoal da hotelaria. Obrigada, E Valentina. imagina, você é uma fonte de inspiração, realmente, e conhecimento. Estamos ansiosos em aplicar o conhecimento que aprendemos hoje. E, pessoal, até a próxima sessão. Mais uma vez, obrigada, Valéria, por ser uma palestrante excepcional. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Ah, eu queria deixar meu Gratidão. contato, caso alguém. Eu vou pôr aqui no Claro, chat, Valentina, caso coloca alguém aqui tenha no alguma chat. dúvida, né? É, vou pôr aqui. Vou pôr Sim. meu e-mail e meu telefone, meu WhatsApp. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber um pouquinho mais sobre RM ou sobre o sistema também que a gente tem ali para precificação dinâmica. Achei até super interessante a palestra que foi antes da minha, não sei se o pessoal aqui hoje assistiu, do Alex, né? Falando sobre inteligência artificial. E falando, Mas, isso está super, né? Então, vocês usam no sistema de vocês a inteligência artificial, eu uso para precificação no meu sistema também. Eu acho que é um assunto super relevante e importante. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre isso, estou à disposição aí. perfeito, Valéria. Além disso, vocês vão receber amanhã a gravação desse curso. Também vamos postar dentro do LinkedIn o link da gravação para compartilhar com vocês ou com o resto da sua equipe, tá bom? Bom, Valéria, aqui ficou o contato dela dentro do chat. Você tem LinkedIn com seu nome? Tenho sim, Valéria Valéria Fenato. Fernando. E Perfeito, com então. W. Muita Deixa eu aqui. gratidão para você, um forte abraço e tenha uma ótima tarde, pessoal. Obrigada, igualmente. Um abraço.